Boa tarde. Hoje eu apresento o trabalho Avaliação das características físico-químicas, compostos bioativos e atividade antioxidante da polpa de murici, Sônia crassifolia, apresentado pelos autores, por mim, Adriana Soraya Araújo, os autores Francisco José da Conceição, Pablo Daniel, Maria do Livramento, Aldirene Amorim, Lorival Paixão e Maria Célia Pires Costa. Bom, caracterizar fisicoquimicamente, quantificar os componentes são essenciais, são importantes para o conhecimento do valor nutricional do ponto de vista comercial para agregar valor e qualidade ao produto. A polpa e os extratos de murici apresentam em sua composição várias substâncias de interesse alimentar e nutricional, colocando-se múltiplas potencialidades para a produção de alimentos. Diante disso, esse estudo objetivou caracterizar fisicoquimicamente a polpa de murici de frutos coletados nos municípios de São José de Ribamar e São Bento, no estado do Maranhão. A polpa de murici foi produzida a partir de frutos maduros saudáveis, coletados nos locais de produção dos municípios de São José de Ribamar e São Bento. Os frutos foram armazenados em sacos herméticos e transportados para o Laboratório de Engenharia e Produtos e Processos e Biorrecursos, o LEPBio, do Departamento de Engenharia Química, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Maranhão. A polpa foi produzida a partir de frutos saudáveis, seguindo esta ordem: seleção, higienização, despolpamento manual, peneiramento, embalagem e, posteriormente, os frutos foram armazenados em freezer a temperatura de -18 e permaneceram até o início das análises. Foram realizadas as caracterizações físico-química da polpa de murici, todas realizadas em triplicatas. As análises de umidade, proteínas, lipídios, cinzas foram determinadas pelo método da OAC. A umidade foi realizada a método de estufa, as proteínas, o método de Kegel, os lipídios pelo método de Soster. O teor de cinzas foi determinado pelo forno Mufla a 550 graus, através da calcinação, e o teor de carboidratos pelo método da diferença. Em relação à acidez total titulável e solúveis sólidos solúveis totais e o pH, foi utilizada a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, onde a acidez total titulável, os resultados foram expressos em acidez de ácidos cítricos, os sólidos solúveis totais, os resultados foram expressos em grau-Brix. Em relação à análise do pH, foi utilizado o pH-metro e depois determinados os valores de sólidos solúveis totais e acidez total titulável, a relação sólidos solúveis e acidez total titulável foi obtida pelo coeficiente entre essas duas variáveis. Em relação aos compostos bioativos, a quantificação dos carotenoides foi realizada pela metodologia de Rodrigues e Maias. Em relação ao teor de ácido ascórbico, foi utilizada a metodologia do Instituto Adolfo Lutz. Em relação aos compostos fenólicos, foi utilizado o método de Foley-Cicotel. E em relação à atividade antioxidante, foi utilizado o método de redução do ferro, o método FRAP. Em relação à oxidação lipídica, a polpa de murici foi monitorada pelo índice de peróxido e, posteriormente, os dados foram tabulados utilizando o teste de Tukey a 5% de significância. Em relação à caracterização físico-química, a umidade da polpa variou entre 79% a 81%, o teor de cinzas entre 0,34% e 56%, sendo superior em São José de Ribamar, o teor de lipídios entre 1,34% e 2,02%, as de proteínas 0,76%, sendo superior em São Bento e 1,42%. Em termos de pH, acidez, os frutos mostraram-se ácidos com variações que podem influenciar sua aplicação em produtos processados, como sucos e sorvetes. Em relação aos sólidos solúveis, foram elevados com valores de Brix até 17,23.
Os frutos também se destacaram pelos seus altos índices de vitamina C, compostos fenólicos e carotenoides, indicando uma possível atividade antioxidante, e a análise da oxidação lipídica não mostrou variações significativas entre as amostras. E os resultados encontrados para parâmetros avaliados indicam aqui uma importância nutricional da polpa. Obrigada.